Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Sr. Dr. Pinto Correia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, Excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Santarém, Excelentíssima Sra. Vereadora da Cultura e Educação da Câmara Municipal de Rio Maior, Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de Santarém, Excelentíssimo Sr. Comandante da GNR, Excelentíssimo Sr. Comandante do Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar de Emergência, Excelentíssima Sra. Presidente da Academia Portuguesa da História, Sra. Professora Doutora Manuela Mendonça, Excelentíssima Sra. Secretária-Geral da Academia Portuguesa da História, Professora Doutora Fátima Reis, Excelentíssimo Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, Lisboa, Professor Dr. Luís António Aires Barros, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, também Sr. Professor Dr. Luís António Aires Barros, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia Nacional de Belas Artes, também representado pelo Sr. Professor Vítor Serrão, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Letras e Artes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia da Marinha, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Sr. Professor Dr. Jorge Estimo, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, Sr. Professor José Luís Viegas Freitas, Excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Eugênio António de Almeida, Sr. Dr. Fernando Aguiar Branco, Excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Passos Canavarro, Excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga, Sr. Engenheiro João Vicente Saldanha, Sr. Burguês Rio Maior, Excelentíssimo Sr. Cônsul Honorário do Brasil, Dr. Joaquim Botas Castanho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Forense de Santarém, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Curadores da Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação para a Acreditação de Gestão do Capital Intelectual, Excelentíssimo Sr. Presidente do Círculo Cultural Scalabitano, Excelentíssima Sra. Presidente do Centro Cultural e Regional de Santarém, Excelentíssima Sra. Presidente da Direção do Conservatório de Música de Santarém, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Arqueologia da Região de Caséval, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Lopes Pereira Viegas, Museu de Bem-Estar, Excelentíssimos Senhores, Excelentíssima Senhora Presidente das Aldeias Históricas de Portugal, da Associação de Defesa do Património, distintos familiares do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, senhores académicos e membros do Centro de Investigação, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Não pode a história da vida e obra do Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão fazer-se com silêncio. Seguimos a tradição das civilizações clássicas. Aqui estamos no Convento de São Francisco, viveiro da espiritualidade. Hoje, como ontem, espaço de preocupação da valorização do homem na sua condição terrestre. Nesta sessão extraordinária da Academia Portuguesa da História, comemorativa do 90º aniversário do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Cabe-me, pois, saudar, em nome da Academia Portuguesa da História, da Câmara Municipal de Santarém, do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, quando se enriquece o significado histórico deste ato com o brilho da sua presença, da sua dignidade. Quantos vieram de longe para homenagear o Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão? O amigo, o universitário, o académico, continua a inspirar o amor, a sabedoria, que é o conhecimento da verdade. A todos apresento o testemunho da mais respeitosa consideração e apreço. É neste espírito que à emoção se junta o agradecimento por tão elevadíssima honra pelo gentilíssimo convite que foi dirigido ao Centro de Investigação pela Sra. Presidente da Academia Portuguesa da História para participar nesta sessão extraordinária. O Centro de Investigação, apenas com 3 anos de idade, tem as suas opções estratégicas, com dignidade, extraordinária largueza, de consciência, empenho da ação, de olhos postos na dimensão internacional para o alcance do melhor conhecimento científico que proporciona o debate, ciência e tecnologia. Tal é para nós um motivo de fundado e duplo júbilo que a ocorrência
desta sessão extraordinária levanta um marco da consagração da consagrada Academia na história de Santarém. Claro elogio dado ao Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão no dia do seu aniversário. Mais nos dá a sessão extraordinária a palavra de duas figuras do debate da história portuguesa. O excelentíssimo Sr. Professor Dr. Braga da Cruz e excelentíssima Sra. Professora Doutora Fátima Reis. Olhando as páginas da história de Santarém, estabelecemos analogias temporais que aumentam a fé dos homens nos desígnios da história. Santarém, batida pela história e sagrada pelo espírito, vive a sua primeira idade das academias particulares e modernas no solar de João Saldanha. O Mercúrio Português dá a notícia, no ano de 1667, de 3 academias particulares e modernas constituídas por figuras notáveis de grande brilho e eloquência e estabelecer coordenadas de permanente dever do horizonte académico. Em Lisboa, a dos generosos e dos singulares, enquanto Santarém concorre com a Academia dos Solitários, onde, ambiciosamente, a fidalguia se associa, uma fonte faustosa de mecenato para a cultura naquele tempo. Desta forma, Santarém, no século XVIII, era um universo de cultura. Logo após a criação da Academia Real da História Portuguesa, uma academia indispensável, cuja fundação data de 8 de dezembro de 1720, uma semana depois, em 15 de dezembro, é criada em Santarém a Academia dos Laureados. Santarém estava verdadeiramente preparada, vinha de longe como lugar de promoção e dignificação dos homens. Logo se seguiram as Academias dos Aventureiros e Scalabitanos e quantas mais. Tenho a oportunidade de sublinhar o espírito esclarecido, moderno, de fazer história da Sra. Professora Doutora Fátima Reis, que tão bem tratou as Academias de Santarém. Não podemos fugir à meditação suscitada pela urdidura das academias e influição do amor académico. O professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão foi, desde fevereiro de 1975 a 2005, presidente da Academia Portuguesa da História. Hoje, presidente de honra, a sua ação à frente deste órgão de cultura portuguesa tem favorecido o intercâmbio com numerosos países, tendo a sua prestigiada ação servido, mais uma vez, para a dignificação nacional. Pelo excepcional amor do professor Joaquim Veríssimo Serrão à sua Academia Portuguesa da História, é para mim uma satisfação e uma honra, com infinita convicção, com serena certeza de quanto se alegra o Sr. Professor entregar à Academia Portuguesa da História, nas mãos da sua Presidente, Sra. Professora Doutora Manuela Mendonça, a medalha do Centro de Investigação. A Câmara Municipal de Santarém criou a sua própria visão de futuro, matriz ideológica subjacente à ciência e à sociedade. Motivos de sobra tenho, pois, para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, aos Srs. Vereadores, todo o contributo dado à comemoração do 90º aniversário do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Não pode a cidade de Santarém esquecer o filho ilustre. Não envelheceu ainda a lição de que as terras se enobrecem pelo nome dos seus filhos, de todos aqueles que pela vida e pelo exemplo deram lustro no seu berço. Felizmente, a história é o veículo que trava o combate contra o esquecimento. É tão significativa a lembrança que quis associar-se também à União de Freguesias de Santarém, com a sua forma de olhar a cultura como enriquecimento de experiência cognitiva. Muito agradeço ao seu Presidente Carlos Marçal as ajudas dispensadas. Tal creio ser ainda maior o júbilo no dia de hoje pelos momentos de excepcional relevância nesta radicação aos valores do espírito, graças ao Conservatório de Música, ao qual estamos sempre ligados pelo protocolo, mas ainda pelo espírito e pelo coração. Testemunhamos o nosso agradecimento na pessoa da Sra. Presidente da Direção do Conservatório e minha amiga, Doutora Maria Beatriz Martinho. É com igual sentimento que desejo exprimir
Ao empresário António Foito, bem-aja pelo abafado de honra do Ribatejo, Quinta Dom Rodrigo Tufeira. Agradecimento ao Gabinete Técnico e Administrativo do Centro de Investigação, doutora Mónica Estrela e doutora Wanda Marques. Também se tornou credor da nossa gratidão o doutor José João, do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação da Câmara Municipal de Santarém. Bem-aja também. Bem-aja ainda à imprensa que sempre está connosco, sempre está com o Centro de Investigação. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Academia Portuguesa da História, Centro de Investigação, não obstante a efetiva renovação do uso das palavras oficiadas pela grandeza da alma nos altares e pelo rito da ciência, ganha um particular significado nos sonhos do futuro. Renovo a expressão grata desta aliança entre a Academia Portuguesa da História e o Centro de Investigação. Continuamos a pensar e a problematizar a história nos princípios da escola do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Bem-aja, senhora professora doutora Manuela Mendonça. Dou o meu abraço efetuoso de parabéns ao senhor professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, que a felicidade se continue a repercutir nos seus filhos, netos e para além de bisnetos e na obra científica que dá ao mundo. Muito obrigado. Proceder-se-á agora à entrega da medalha do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, que será entregue pelo seu diretor à Academia Portuguesa da História.